Graça e paz, louvado seja o nome santo do Senhor. Hoje trago o texto sagrado que está no livro de São Lucas, capítulo 2, versículo 1. Fala sobre o nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles naquela estalagem. Queridos irmãos e irmãs, a Bíblia diz que José foi se alistar na cidade de Belém. E naquele tempo, naqueles dias, se cumpriu o mês de Maria dar à luz ao seu filho, dar à luz a Yeshua, Emmanuel, Deus conosco. E ele estava em uma estribaria, em uma cocheira, porque não havia lugar para ele, não houve lugar para ele naquela noite. Estava todas as hospedarias lotadas por causa das pessoas. Mas o que eu quero falar? A Bíblia relata que Jesus nasceu, mas a Bíblia não relata o dia, a data do dia, e nem o mês que nasceu o Salvador da humanidade. Porém, se comemora pela tradição da Igreja Católica o seu nascimento no dia 25, mas não é data confiável, porque se a Sagrada Escritura não diz qual foi o mês e nem a data, fica difícil de crermos nessa data elaborada e pensada pelo calendário gregoriano de São Gregório, do qual ainda hoje nós seguimos. Segundo o calendário hebraico, teria sido outro mês ou em outros dias. Mas como nós usamos o calendário até hoje, o calendário gregoriano, que foi mudado pela Igreja Católica, e foi criado esse dia chamado dia 25, dia onde tinha nascido, suposto nascimento de Cristo Jesus. Mas nós sabemos que esse dia 25 de Natal nada mais é do que o dia em que adorava Saturno, porque é uma data pagã. A Roma adorava Saturno e havia a Saturnália, uma festa pagã, uma festa onde havia todo tipo de escândalo, todo tipo de orgia, todo tipo de abominação, porque eles se embriagavam, eles faziam tudo o que queria na Saturnália. E ali havia-se sacrifício naquela festa pagã. Então eles agregaram essa festa pagã dia 25 para o dia do nascimento do Senhor. Paganizaram essa festa e colocaram como uma festa santa, onde as pessoas comemoram o nascimento daquele que veio salvar a humanidade. Mas o que nós vemos no dia de hoje, meus amados irmãos, que o protagonista da história, que é Jesus,
que deveria ser anunciado, não falam de Jesus. Surge um outro ser que rouba a cena, que rouba a atenção do Salvador Jesus. Este ser de que eu falo, meus amados irmãos, chama-se o tal de o Papai Noel, chamado São Nicolau, um santo da Igreja Católica. Segundo São Nicolau, era um bispo católico que saía nessa data com algumas, durante a noite, com algumas mochilinhas de moeda e deixava na casa de algumas pessoas. Então por isso foi criado esse Papai Noel, que tinha suas vestes azuis e não vermelha. Depois a Coca-Cola comprou a patente e colocou a roupa vermelha do Papai Noel, do bispo católico, como propaganda, e tornou-se um grande comércio através de São Nicolau ou Santa Clara. Então o que nós vemos é um tremendo paganismo, onde as pessoas compram e dão presente, se presenteia, se abraça, se confraterniza. Mas durante o ano inteiro são pessoas que passam a vida o ano inteiro de malquerência, com inimizade. Muitas vezes não falam com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu vizinho. Mas quando chega o mês de dezembro, se abraçam, se confraternizam para comemorar o Espírito Natal, se pede perdão. Porque seguindo a tradição de uma festa pagã, uma festa que foi cristianizada pelos papas e pelos imperadores. Porque, como disse a Sagrada Escritura, não relata a data e nem o mês que nasceu o Salvador. Porque era impossível nascer no mês de dezembro. Por quê? Porque no inverno haveria chuva em Israel. E a palavra diz que naquela noite, quando estavam no campo, os magos, havia uma estrela, o céu estava limpo. Uma estrela apareceu para eles e os anjos desceram e anunciaram a eles que tinha nascido na cidade de Belém o Salvador do mundo. Onde eles viajaram até Jerusalém e chegando lá, eles foram perguntar a Herodes, aonde haveria de nascer o Salvador. Herodes, preocupado, chamou todos os sábios do palácio e eles, examinando as escrituras, disseram: olha, pelas escrituras está escrito que ele deverá nascer na cidade de Belém. Então Herodes, chamando eles ocultamente, o enviou e disse para que eles voltassem quando encontrasse o menino, porque Herodes também queria adorá-lo. E o fato é que ele, saindo ali de Jerusalém, a estrela voltou a brilhar. E chegando em Belém, justamente onde estava na casa, ou na manjedoura, encontraram Maria e a criança envolta em pano, juntamente com José. E a Bíblia diz que eles tiraram seus regalos, ouro, mirra e incenso, e ofertaram e adoraram a criança. Mas o que chama atenção é que durante esse período, meus amados irmãos, eles dormiram. E quando eles dormiram, os magos dormiram, a Bíblia vai dizer que eles tiveram um sonho, e nesse sonho foi revelado a eles para que eles voltassem, não voltassem mais para Herodes, mas voltassem por outro caminho, porque Herodes procurava matar o menino. Então, se eles voltaram para o seu país, para a sua cidade, eu dizendo, para o seu lugar, por outro caminho. Que isso desencadeou a ira de Herodes. Porque Herodes, quando percebeu que foi enganado, mandou assassinar todas as crianças, todos os meninos nascidos em Belém, de abaixo de 1 ano. E ali começou a matança das crianças. E o anjo, aparecendo a José, ordenou durante a noite que ele fugisse para o Egito.
Então eles fugiram para o Egito. E ali ficando durante o tempo, até que o anjo anunciasse quando ele deveria voltar para o Egito. E assim aconteceu. Foram para o Egito, o menino cresceu no Egito durante um certo tempo. Depois, com a morte de Aquelá, a morte de Herodes, e eles voltaram, porque o anjo anunciou que ele devia voltar. Mas quem reinava no lugar de Herodes era Aquelau, seu filho. Então eles temeram e ali foram para outro lugar. E não foram para Jerusalém. Mas o que nós vemos hoje é a propaganda do comercialismo que exalta, que exalta não a Jesus, mas que exalta ao Santa Clara, ao Papai Noel. As lojas estão cheias de Papai Noel. As lojas estão cheias de árvore de Navidad, árvore de Natal. As lojas estão cheias de guilhotinas ou de guirlandas, enfeites. E é uma data onde as pessoas elas enfeitam sua casa. Coloca a árvore de Natal para enfeitar, cheia de bolinhas e tantos outros enfeites, para comemorar o Natal, o nascimento de Jesus. Mas a verdadeira adoração a Jesus não é colocando árvore de Natal, não é colocando guilhotinas. A verdadeira adoração é adorar a Ele, é servir a Ele de corpo e alma e coração, é crer nele. Até porque, meus amados irmãos, todos os dias Jesus nasce na vida de alguém. Jesus nasce todos os dias na vida daquele que aceita Ele como seu Salvador pessoal. Sim, todo dia há uma nova criatura nascendo em Cristo Jesus, aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Então, as tradições pagãs, por causa do comércio, têm como essa festa, como se fosse essa data, a data exata do nascimento do Senhor Jesus, que agora é em 25 de dezembro. Onde biblicamente não é comprovado, porque a Bíblia não diz, não relata o dia, a data e o mês aonde nasceu o Salvador. E se vamos olhar a cronologia da Bíblia, do calendário hebraico e do nosso calendário, a Bíblia diz que foi no 6º mês que o anjo Gabriel foi até a Maria, na cidade de Nazaré. No 6º mês, ele anunciou que Isabel, a sua prima, também estava grávida. Ela que era estéril. Então, se vamos fazer a conta, meus amados irmãos, do 6º mês até a data do nascimento de Jesus, então não condiz com o mês de dezembro, de maneira alguma. É só vamos voltar no calendário, e vamos seguir o calendário gregoriano, então não vai dar como, não é compatível com a data marcada pela Igreja Católica, a Igreja de Roma, que forjou essa data, que paganizou essa festa satânica de Saturnália, para dizer que está adorando ao teu Salvador Jesus Cristo, ao meu seu Salvador Jesus Cristo, a Yeshua Mashiach, ao Mashiach, ao Emmanuel, Deus conosco, ou Deus conosco. Então aí há uma distorção da verdade, onde Roma começa a distorcer os fatos verídicos, onde Roma começa a paganizar festas pagãs para adorar a Jesus. Adorando não a Jesus, mas adorando a Mitra, deuses dos antigos celtas, e a Cerâmides. É uma longa história. Se nós formos olhar a história e vamos pesquisar a fundo, vamos ver de onde surgiu essa tradição de Natal. Até porque a ave de Pinheiro também era adorada pelas antigas civilizações, onde é uma história bem macabra, onde fala que, não vou entrar muito nesse assunto, para não alongar o vídeo,
mas é uma história macabra. Então tudo isso é uma festa que foi uma festa paganizada, que a Igreja Católica cristianizou e trouxe como a data oficial do nascimento do Nazareno, que não é compatível com a Bíblia, de uma vez. Então é uma data que comemora e se exalta não a Jesus, mas se exalta a Saturnália, a Mitra, a Nimrod e tantos outros deuses pagãos. Essa é a verdade. Então, em meio à verdade e meia mentira, está conectada a história do Messias, a mentira do seu nascimento, no mês de dezembro, no dia 25, que a Igreja Católica determinou pelo seu calendário gregoriano de São Gregório, ou seja, do Papa Gregório. Então vivemos desde o princípio uma grande mentira, por parte do romanismo, por parte da Igreja Católica, que institui essa data nos seus concílios, para dizer que é o dia que nasceu o Senhor Jesus. Mas sabemos que a verdade, ela sempre aparece. A verdade não fica escondida para sempre. A verdade sempre vem à tona, e o que é feito nas trevas, a luz revela. Mas o importante é que você saiba que todos os dias Jesus nasce na vida de alguém que aceita Ele. Todos os dias Jesus nasce dentro do nosso coração. É por isso que nós devemos adorar Jesus não só nesse dia 25, mas todos os dias devemos o adorar, o exaltá-lo e agradecer o seu grande e eterno nome. Glorificar ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Porque todo dia é dia de adorá-lo, é dia de nos prostrar aos seus pés, é dia de exaltar o nome do Senhor, é dia de louvar a Ele de corpo e alma e coração. Não tão somente no dia 25 de Natal, onde comemora a Saturnália. E infelizmente o povo cristão aderiram a essa data, e a todas as igrejas cristãs evangélicas infelizmente comemora também. Crentes pegam e fez a sua casa, seguindo a tradição pagã, colocando árvore de Natal, se presenteando, se reunindo, dando presente, comendo, fazendo banquete. Então estão festejando a Saturnália e não estão comemorando o nascimento do seu Jesus. Como se presenteia, fazem amigo oculto, seguindo a tradição pagã. Porque se formos analisar, meus amados irmãos, oculto. Jesus é um amigo que temos, um amigo fiel, um amigo verdadeiro, e que não habita em nada que é oculto. O nome é um pouco estranho, um amigo oculto. Quem é o amigo oculto? O amigo oculto, me desculpe a expressão, mas verdadeira, é Satanás. Satanás é quem vive no ocultismo. Satanás é quem vive se escondendo. É quem vive se camuflando. É quem vive inventando moda. É quem vive colocando picuinha. Então o amigo oculto é Satanás. Porque quem é amigo de verdade não é oculto. É o amigo que se revela. Você diz, mas amigo oculto é apenas uma forma de dizer que é oculto. Não, amado. Então são enganos que Satanás coloca na mente do ser humano, que parece ser bonito, que parece ser bom, que parece agradável, mas não é agradável, não é bom. É enganação, é mentira, é falsidade. Se somos amigos de alguém, somos amigos que devemos nos revelar para ele, não como oculto. Sim. Se você quer presentear alguém, que presenteie. Mas tem tanto tempo para se presentear alguém, sem ser no Natal, sem ser com a história de amigo oculto. Porque eu falei, quem é oculto, quem vive de ocultismo, de se esconder, é Satanás. Quem é de Deus, se revela. Demonstra um verdadeiro amor, um verdadeiro carinho pelo seu amigo.
E não tão somente no Natal que devemos abraçar as pessoas, que devemos reunir com a pessoa. Todo tempo devemos nos reunir uns com os outros, entrar em confraternização, lembrar do nascimento do Senhor todos os dias, porque todos os dias, como já falei, Ele nasce na vida e no coração daqueles que aceitam Ele como seu único Salvador. Pois quem aceita Jesus não se engana com festas pagãs. Não perde seu tempo à toa com paganismo, com tradição pagã, porque conhece a verdade.